Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a doutrina espírita, né? Alguém aqui pela primeira vez na casa? Todos já são frequentadores assíduos? Fazem parte do curso? Sim. Vamos iniciar. Vou iniciar? Bacana. A grande questão é a seguinte: quando nós buscamos pela primeira vez uma casa espírita, tinha um motivo específico, não tinha? Ou tem ainda? Não sabemos exatamente o porquê, né? Mas havia um motivo, e esse motivo, imagino eu, sem pré-julgamento, que não era a vontade de ser espírita, né? A maioria vem pelo jargão da dor, né? A maioria mesmo, porque nós somos criados em culturas religiosas totalmente diferentes, né? Aí o que acontece? Passamos por uma determinada situação, um problema, dentro daquilo que conhecemos, a gente reza para todos os santos, para todas as doutrinas, e nada, né? E de repente aquela dor de cabeça ela vai ficando maior, vai se tornando uma enxaqueca, e a gente começa a ter alucinações que aquilo é um tumor, né? Já não é mais uma dor de cabeça, já não é mais uma simples enxaqueca, já é um tumor. A gente começa a infernizar os consultórios médicos, né? Aquela bagunça, eu preciso saber o que está acontecendo comigo, ou seja, procurando pelo em ovo, porque depois de muito sofrimento a gente vê que clinicamente a gente não tem nada, mas a dor ela continua. Engraçado, né? Clinicamente a gente não tem nada, mas a dor continua. Aí a gente tenta meio que se conformar com a situação, vai passando o tempo, e é esse que um amigo fala: olha, aquela casa espírita, eu conheço pessoas, né? A pessoa nunca vai diretamente, ela conhece pessoas que recebeu auxílio lá e foi resolvido o seu problema, né? Então às vezes a gente chega nas casas espíritas achando que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos de acordo com o conceito que a gente tem do que é o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? Vamos pensar como a gente pensava anos atrás. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo na cabeça de cada um de nós há anos atrás? É o Candomblé? É a Umbanda? É a Quimbanda? É a Dona Maria Benzedeira, né? Todos são Espiritismo, todos. E não deixa de ser verdade, porque são doutrinas espiritualistas. Porém, ao adentrar dentro da doutrina espírita, nós vamos percebendo grandes diferenças. A essência que é o trabalho com mediunidade, que é o contato com os espíritos, ela é basicamente a mesma. Os modos de operação, digamos assim, que são bem diferenciados, né? Então, ao estudar a doutrina espírita, nós vamos ver que ela possui alguns aspectos bem interessantes. No primeiro momento, nós chegamos, em grande maioria, pelo desespero. E a pessoa fragilizada, ela está muito apta a aceitar qualquer tipo de charlatanice, em qualquer local que ela procurar, né? A pessoa, quando ela está mais fragilizada ainda do que a fragilizada, quando ela chega numa casa espírita, ela passa por uma entrevista, né? Normalmente o atendente ele pede para ela fazer uma determinada quantidade de sessões, assistindo palestra, tomando passe. Normalmente são de 4 a 8 semanas. E aí o que ocorre? De 4 a 8 semanas a pessoa não melhora. Interessante, né? Porque é pouco tempo, né? Mas para quem está precisando, 8 semanas é uma eternidade, principalmente quando a dor é muita.
Nós não conseguimos medir a dor do nosso vizinho, a gente consegue? Se minha mãe, meu pai, meu filho falar para mim, olha, eu estou com dor, eu tenho que acreditar nele, mas eu não tenho como medir a intensidade dessa dor. Posso até presumir, posso até julgar que esteja exagerando em algum ponto, né? E na maioria das vezes, a pessoa dentro da casa espírita, ela passa por esse tormento. A dor é tão grande e nós não temos como medir. Até imaginamos os porquês, mas nós não temos como medir. Perfeito? Maravilha. Em 5 semanas, muitas dessas pessoas vão embora da casa. Aí vão procurar o quê? Algo mais rápido. Algo mais rápido, né? Foi gentil. Você foi gentil agora, porque eu já ouvi muito assim. A maioria das pessoas vão procurar uma casa espírita mais forte. A maioria fala isso, muito fraquinha aquela casa espírita, né? O pessoal fica lá mandando a gente ouvir palestra, né, sobre o evangelho, vai lá dar um passe, ninguém fala nada pra gente, né? Ninguém tem tremelique dentro da sala, não acontece nada no Baixo Santo, né? Então as pessoas vão procurar algo mais forte, o que é uma verdadeira ilusão. Então, qual que é a grande importância do estudo da doutrina espírita? É que nós, conscientemente, com dor ou sem dor, tenhamos a possibilidade de entender tudo que é abordado dentro da doutrina espírita, desde a questão religiosa, né, porque nós somos religiosos, não adianta falar que a doutrina espírita não é religiosa não, porque é e vai continuar sendo, porque nós temos uma cultura religiosa. O brasileiro tem uma cultura religiosa, ele é apegadíssimo no milagre, ele é apegadíssimo em rezar, não é orar conscientemente, ele é apegado em normas. Então a doutrina espírita tem esse aspecto religioso, tem o aspecto científico, né? Não confundir o aspecto científico da doutrina espírita, não confundir o aspecto científico da doutrina espírita com comparações com a ciência. Não é isso. A gente pode até construir um parâmetro com ela, mas a doutrina espírita ela é ciência pela essência do estudo da mediunidade. Então não adianta encher a boca, encher o peito lá fora e falar, olha, a doutrina espírita ela tem um aspecto científico e começar a citar coisas que a gente mal conhece da ciência. Não é isso não. A ciência da doutrina espírita é o quê? Mediunidade. Essa é a ciência da doutrina espírita. Através da ciência sobre o conhecimento da mediunidade da doutrina espírita, a gente pode sim interpretar ao nosso modo vários fatos que acontecem em outras doutrinas e até dentro da medicina, mas comparativos. Não dá para impor o que é e o que não é, porque de espiritualidade a gente conhece exatamente o que nós estamos estudando nesse momento. A maioria de nós não avança o suficiente e nem tem autorização da espiritualidade para ficar fuçando em coisas que nós não temos conhecimento. Não dá. Tá faltando um aspecto, né? Porque se eu não me engano são 3. A filosofia. Então a doutrina espírita ele tem o aspecto religioso, o científico e o filosófico. Perfeito. E qual que é a filosofia da doutrina espírita? Possui várias abordagens dentro do pensamento, dentro do contexto da busca do conhecimento que foi proporcionada há mais de 150 anos atrás. Então a filosofia que é ligada à doutrina espírita também é uma filosofia própria, apesar de ter sido apropriada de vários pensadores, vários métodos de trabalho, mas ela também possui uma filosofia própria. Porém, como filosofia,
nós vamos aprender o quê? Que é necessário pensar, né? Essa é a parte chata da coisa, né? É muito melhor quando nós somos conduzidos. É muito melhor quando nós somos conduzidos, porque causa menos desgaste. Estou errado? E eu não estou intimidando vocês não, isso é um fato, né? O pessoal, vamos falar de algo polêmico, né? Algo polêmico. Eu entrei numa discussão com um amigo essa semana. Eu nem sabia que ia ter aquela tal daquela entrevista da Marília Gabriela com o Silas Malafaia. Eu nem sabia. Calhou que eu já estava cansado de ler, liguei a televisão, tá lá o Silas Malafaia e a Marília Gabriela. Eu falei, pô, vou assistir, né? Não custa nada assistir. Eu nunca vi um negócio tão escandaloso na minha vida como aquilo. Nunca. Conversando com algumas pessoas, as pessoas, lógico, vão tomar partido para aquilo que mais interessa. 100% das pessoas que eu conversei caíram de pau em cima de quem? Silas Malafaia, né? Aí eu pergunto assim, ele está errado? Porque se a gente falar que ele está errado, ele está tomando um posicionamento a respeito, né? E eu não vou pedir explicação para quem tomou um posicionamento a respeito não, tá? Pode ficar sossegado, tá? Mas eu vou tomar um posicionamento. Ele não está errado, ele está certo. A consciência dele, segundo o que a gente entende, é que vai... Sobre o que foi o tema da o tema foi sobre os 300 milhões que a Forbes falou que ele possui, que ele é muito rico, e ele falou que vai processar a Forbes. Aí assim, a emissora precisa de audiência, já partiu para o barraco, partindo para outras particularidades, falou sobre homossexualidade, sobre um monte de coisa, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, é que ele não está errado, ele está fazendo o que ele acha que é certo. Só que a maioria das pessoas que o seguem e que o favorecem financeiramente gostam de ser conduzidas. Exatamente conduzidas. E quem é conduzido está na mão de aproveitador. Sempre. Agora vamos para o outro lado da moeda. Não bato palma não para Maria Gabriela, de forma alguma. Porque, na minha opinião, foi uma entrevista sem uma coerência, agressiva, quase discutir em público. E com qual objetivo? Ibope. Audiência. Tanto que há uma especulação que já estão marcando o segundo round no SBT, tá? Então isso é ridículo. Então o que acontece? Nós gostamos daquilo que está em moda e gostamos de nos pautar pelo que os outros falam. Sempre. Então a gente lê uma noticiazinha aqui, lê outra ali, mas dificilmente a gente tem a paciência de pegar o assunto, porque onera nosso tempo, e estudar ele a fundo, e pesquisar a fundo. Porque a partir do momento que nós fizermos isso, nós estamos liberados, nós já não somos mais guiados diante de um assunto. Então o grande objetivo da doutrina espírita, e o que é a doutrina espírita, é exatamente esse. Através da informação, dar ferramentas para todos nós, para que a gente possa de alguma forma, pela nossa própria vontade, eu sempre falo isso nos cursos, não adianta pautar a vida pelo que eu falo, ou pela frase, ou pela ideia e colocação de qualquer instrutor. Não adianta. Ele vai passar uma experiência de vida dele, uma experiência doutrinária dele, dentro do conteúdo da doutrina espírita, mas cabe ao estudioso da doutrina, né, ao neófito, buscar maiores informações e se posicionar diante do assunto, né? Não ter medo de se posicionar, porque doutrinariamente falando, isso é o que nós vamos ter em nossas mãos. Uns vão gostar mais da ciência, outros vão gostar mais da religião, outros vão gostar mais da filosofia. E outros não vão gostar de nada, vão sair de lá rapidinho mesmo, né? Isso é assim, faz parte. Então a ideia é essa. Através de algumas bases nós vamos poder nos aprofundar.
Qualquer cidadão hoje que faça uma faculdade, ele sai de lá formado. Não sai? Mas com pouquíssima experiência. Pouquíssima experiência. E se ele quiser se aprofundar no que ele gosta, ele vai ter que estudar muito mais. Né? Autodidata. Quase um autodidata. Porém, com ferramentas. Com ferramentas importantes para que ele possa concluir suas pesquisas. Então, um dos aspectos que nós temos na doutrina espírita, nós saímos do estado místico da coisa de Deus, né? De deuses. Então nós temos Deus como Criador, como muitas outras religiões, como muitas outras doutrinas. Só que nada fantasioso. Nós temos Deus como o seu Gregório falou na prece, causa primária e Criador de todas as coisas. Alguém conhece Deus? Como não? Ninguém conhece Deus aqui? Nós temos uma intuição, né, do que é Deus. E procuramos Deus em alguma imagem, procuramos Deus em algo. Então, nós temos como provas da existência de Deus, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Nós temos Deus em tudo. Antigamente era mais fácil, se colocava na responsabilidade de Deus tudo aquilo que a gente desconhecia, e ponto. Hoje a física quântica ela já subdividiu átomos, hadrons, quicons, cítons, e por aí vai. Por quê? Porque há uma curiosidade do homem de busca constante. Na época que eu estudava, a coisa não era assim não. Um átomo era tinha bem menos parte dentro dele. Passou. Então, os elementos da criação. Dentro da doutrina espírita, nós temos uma base, né? Que é matéria e espírito, ou alma, como queiram chamar. Tudo que é vivo é constituído de matéria e espírito, ou princípio inteligente, ou princípio espiritual. Nós entendemos, ou procuramos entender, que o vegetal, o mineral, o animal, todos possuem um princípio inteligente que busca o seu aperfeiçoamento. Mesmo, muitas vezes, sem a razão, no caso do mineral e do vegetal, mesmo sem a razão, mas procura já experienciar para o futuro as sensações, as percepções. Ou seja, as intempéries da natureza vão fazer com que uma planta busque abrigo, busque alimento, tudo instintivamente. Na natureza, os animais, quando se sentem ameaçados, buscam refúgio, quando tem fome, buscam a comida, né? E a gente vê até organizações inteligentes aí de caça, né? Vocês já viram o leão caçando? Bonito? Eles conseguem separar assim a vítima deles, né? A janta, o almoço, eles separam, um vai lá, separa da manada, aí os outros vão e cercam um bichinho, né? Isso é inteligência, é organização. Foi aprendido de uma geração para outra? Foi, mas em algum momento a natureza do animal fez com que ele buscasse uma forma de se manter vivo, né? Então a matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Aí vem aquela grande questão, né? Só Deus sabe quando foi criada a matéria, né? Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Eu estava falando ali sobre o átomo, né? Quando eu estava na escola, isso aí há muito tempo atrás, era assim, ó, um átomo tinha próton, nêutron e elétron. E se não me falha a memória, tinha elétron negativo e positivo. Se não me falha a memória. Não me perguntem mais não, tá? Vou passar vergonha aqui. Fazendo uma pesquisinha rápida, porque eu não me aprofundei nisso, e não vou me aprofundar, porque senão eu vou ficar maluco,
né? Eu percebi que hoje nós temos ali o quark, que o quark ele tem lá mais 6 espécies de quarks, dividido em U, D, C, S, D e T, né? E nessa misturança toda ainda existe o átomo, que é formado por quarks. Estão entendendo tudo? E eu não entendi até agora o que eu estou falando, mas vamos embora, né? E um átomo pode ser formado por até 3 quarks, que eu me lembro disso, mas não coloquei aí. Ou seja, um quark e um antiquark. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Então quer dizer, quanto mais o homem busca, quanto mais ele divide aquilo que ele julga indivisível, ele vai buscando outras opções. Ele vai encontrando outras situações e ele fala, e agora? Deus existe de verdade ou não? Com relação à criação de todas as coisas, o homem ele vive incessantemente buscando o início do mundo e tem até a pretensão, né, de calcular esporadicamente até onde vai atingir a elasticidade, né? Porque a ciência em alguns pontos admite que o mundo está em expansão. Não desacredito nem acredito, não sei nem se eu vou estar reencarnado aqui quando acontecer isso, e que num determinado momento, como um elástico, ele vai parar, vai perder a flexibilidade e vai começar a voltar. É muita encarnação, gente. É muita encarnação para mim ver o que vai acontecer quando tudo isso, todo esse trajeto voltar. Tá? Então é muita pretensão da nossa parte querer saber isso. Então a doutrina espírita ela vai nos trazer várias concepções para que a gente possa analisar. A partir de então, sim, cada um de nós vai buscar aquilo que a gente acredita, sem ser céticos e sem ser fanáticos dentro do assunto, porque tudo é cabível, desde que haja respeito e bom senso. Quando eu olhar para cima, ele muda. Imortalidade da alma. Uma grande parte das doutrinas não crê especificamente na imortalidade da alma. E dentro da doutrina espírita a gente vai estudar o quê? Que demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes. Vicissitudes não são vícios, tá? São dificuldades que a gente passa durante a vida. Eu coloquei uma portinha do céu e uma portinha do inferno. A noção melhor que a gente possuía da vida é que se nós não fôssemos bons, iríamos para o inferno. Se fôssemos bonzinhos, né, iríamos para o céu. Mas a gente não sabia exatamente porquê, né? Na antiguidade era muito fácil, pagava-se pelo privilégio de ir para o céu, e era muita grana, né? Era muita grana. Aí, eu vou voltar de novo no Silas de Malafaia, eu estou obsediado com isso, tá? Os padres eram culpados das cobranças que faziam, ou encontraram a fragilidade do ser humano? Não tem nada diferente, da Idade Média para cá não mudou nada. O próprio ser humano um pouco mudou. Existem as tendências de busca. Então a doutrina espírita nos traz que a vida, por nós termos tido pecados mal sanados no nosso psiquismo, quando acabar nós não vamos exatamente para o inferno. Nós não vamos purgar o resto da vida, sofrer o resto da vida com isso. Nós temos a oportunidade da reencarnação. Eu gosto do Maurício de Souza por causa disso. Maurício de Souza, desde a minha infância, ele me traz o conceito de reencarnação. Eu não sabia disso. É muito interessante. A cegonhinha, a morte, né? A morte lá buscando o pessoal. Aí de repente lá no cemitério estava lá o espírito, vinha lá uma cegonhinha. Vem cá, você, vambora. Vocês lembram disso? Ah, ainda bem, pensei que era só eu que lia gibi aqui. Ops. Comunicação entre os dois planos da vida, material e espiritual. Qualquer pessoa que a gente vai falar sobre comunicabilidade com os espíritos, as pessoas tremem. Deus que me livre. A falta de compreensão sobre o assunto é fora de série, né?
Porém, por trás do Deus que me livre, existe o quê? A curiosidade enorme, né? Que as pessoas vão até para outra cidade buscar médiuns para que possam fazer suas perguntas, sanar suas curiosidades na realidade. E é assim que funciona. Negamos de todas as formas, mas inconscientemente nós buscamos. Por isso que é bom nunca negar nada. Não neguem nada não, porque a gente pode cair em contradição moral. Então a razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos vão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Mesmo nós, antes de adentrar uma casa espírita, nós tínhamos já esse intercâmbio de variadas maneiras, mas não entendíamos do que se tratava. Isso causava medo. Alguns chegam à loucura. Bezerra de Menezes deixa claro isso. É só ler o Loucura sobre o Novo Prisma. 2/3 do livro Bezerra de Menezes, ele tenta provar a academia científica sobre as questões da existência da alma e a comunicabilidade com os espíritos. E lá no finalzinho ele fala sobre o que ele realmente queria: trabalho de desobsessão para variados tipos de psicose. Ou seja, se não há uma quebra física do contato do cérebro, se o cérebro está intacto, 95 a 99% de chance de cura de esquizofrenia, síndromes de pânico através de trabalho de desobsessão. Mas não há milagre. E existe a questão da reforma íntima. É onde entra a casa espírita com os esclarecimentos, com o estudo, com a evangelização. Fazer a pessoa entender qual é o seu ponto fraco, o que está causando o processo obsessivo. Encontrando o ponto fraco, enfraquece a questão obsessiva. Ganha os dois. Ganha o espírito e o encarnado. Os dois param de sofrer. Tá? Então, na época, Kardec estudou muito as questões através das mesas girantes, das mesas que batiam, né? Reencarnação e evolução. Todos parecem ser muito próximos os assuntos, tá? Mas tudo bem. Tem a comunicabilidade com os espíritos falam que existe vida após a morte, e barará e bururu. É fácil de aceitar? Principalmente naquela época? Não. Hoje ainda, né? Às vezes a gente fica em dúvida, não fica? Será que eu não estou ficando louco? Será que esse negócio de trabalho mediúnico, será que esse negócio de comunicação não é loucura da minha parte? Desdobramento então, hein? Será que eu não estou mais louco do que o louco que está preso lá nos manicômios? Então, através do conhecimento da reencarnação e principalmente os porquês da reencarnação, não teria graça só reencarnar, né? Para que reencarnar? Só para ficar vivendo, vive, morre, trabalha, casa, filho, dívida. Hoje em dia tem infinidade de coisas para a gente pensar, né? Antigamente, muito tempo atrás, o pessoal nascia, crescia, trabalhava, casava, tinha filho e morria. Não, hoje não, hoje a gente já tem muito mais coisa para se preocupar, né? Principalmente telefonia celular. Essa dá um trabalho danado para todo mundo. Mas enfim, o conhecimento desses fatos faz com que a gente tenha uma consciência maior de quem nós somos e qual o papel que nós temos diante da vida. Do resto nós vamos fazer tudo igual aos outros. Nós vamos nascer, nós vamos crescer numa família boa ou não interessa, nós vamos estudar, nós vamos procurar nos posicionar diante da sociedade profissionalmente, vamos querer sim ser os melhores, é mentira falar que não adianta, vamos constituir nossas famílias, vamos buscar uma boa aposentadoria, porque todo mundo é o que busca hoje, é isso, e
lá na frente nós vamos pensar em nos espiritualizar, né? Lá para os 50, 60 anos, a grande maioria vão procurar se espiritualizar. Aí já começou a dar dor na coluna, né? Dor nas pernas, é hora de se espiritualizar, né? O braço já está fraquinho, né? Mas é assim que a gente funciona. Se não for assim, não tem graça. Então a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Não seria justo você ser mais inteligente que eu, pelo amor de Deus, que graça teria isso, né? Não seria justo eu ser mais pobre que você o tempo todo, a vida inteira mais pobre. Não seria justo eu ser escravo, não seria justo. Não, aí sim, aí seria muito injusto eu não ser rei, né? Que injustiça é essa? Na próxima encarnação eu nascer como escravo? Então é isso que as pessoas não conseguem ou não conseguiam entender na época. Era muito mais fácil aceitar a ideia, a hipótese de aparentemente ser bom ou ruim, céu e inferno. Então a doutrina espírita nos traz exatamente isso, que através das nossas conquistas, através do nosso esforço, através do autocontrole, sim, nós temos a possibilidade de crescer moralmente. Crescendo moralmente, nós vamos errar cada vez menos. Não precisaria nem levar para o lado da reencarnação. A partir do momento que a gente começa a entender os conceitos morais e éticos, a gente já começa a ser pessoas melhores dentro da sociedade. A gente vai estudar, a gente já não vai querer colar na prova, né? Eu colei bastante em prova ainda. Não sei se eu faria isso hoje não. Hoje eu ia me esforçar mais, né? Ao ser empresário, nós vamos pensar muitas vezes nas questões éticas com relação às negociações, como estão ocorrendo. No casamento que não está trazendo satisfação, nós vamos pensar 1000 vezes antes de partir para uma traição. Os filhos, né, sapecas, ou que estão dando muita dor de cabeça, ou não tem mesmo paciência, nós já vamos pensar no nosso próprio comportamento diante deles. Não vai haver mais espancamentos, sem necessidade disso. Por quê? Porque nós sabemos as questões morais como são. Se for partir para a questão da reencarnação, então piorou, né? Aí é que eu não vou querer bater no meu filho mesmo, né? Vai que ele é uma pessoa muito rancorosa, né? Na próxima encarnação a gente nasce como filho dele. Imagina só o que vai acontecer. Mas ele pode ser bonzinho também e nos tratar com muito amor, com muito carinho, nos deixar tão constrangidos que automaticamente a gente muda a nossa personalidade só com contato e com a exemplificação. Então, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Na doutrina espírita vai haver muito esse questionamento enquanto está estudando. Pô, mas peraí, se na espiritualidade a gente aprende, né, tudo o que aconteceu de errado, a gente aprende novas possibilidades, a gente reestuda, então para que reencarnar? Né? Aí vai entrar um monte de outras coisas relacionadas com esquecimento do passado, comprometimento familiar. Não teria graça nenhuma nascer relembrando disso tudo. Teria. Como é que poderíamos viver? Como é que poderíamos fortalecer as nossas convicções se nascêssemos no mesmo grupo familiar relembrando de tudo que fizemos no passado? Então, não dá para crescer de verdade quando nós sabemos das coisas, porque é muito fácil. Nós vamos, praticamos o bem por obrigação, né? Olha, eu sei que se eu praticar um assalto, eu vou preso. Eu tenho exemplos disso. Então, se minha moral ela está condicionada ao que eu estudei, eu não vou praticar esse assalto porque eu sei que eu posso me dar mal. Tá, mas aí eu nasço, eu tenho uma tendência a ser assaltante, mas não lembro disso. Ocorrem o que então? As provas, né? O que a gente chama de prova dentro da doutrina espírita, outras doutrinas chamam de gatilhos, né? Aparece então
aquela oportunidade que a gente vai no mercado, está com fome e abre um salgadinho. Foi nada, né? Foi nada. A maioria, depois que começa a se aperceber disso, começa a deixar o saquinho no carrinho e paga na saída. Mas está errado, porque a gente ainda está exemplificando para os outros que não vão pagar na saída. Porém, a tendência nossa a falar mais alto, a todas as oportunidades nós vamos estar sendo motivados a roubar. E aí sim, vem a grande oportunidade que a reencarnação nos traz, que é testar a nossa convicção de não fazer mais, de modificar a nossa personalidade. Então, a nova existência é muito importante. Dentro da reencarnação e evolução nós temos o quê? Livre-arbítrio, que é o bem e o mal brigando constantemente dentro da nossa cabecinha, tá? Em todas as situações. Se a gente começar a citar exemplos aqui, vão ser muitos, vai perder até a graça do conceito de hoje, tá? Então, como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixai-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho. A reencarnação, a família, ela é muito importante. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos perceber que muitas vezes aquela criança que dançava na boquinha da garrafa há 12, 15 anos atrás, se perdeu no caminho. Porque tudo foi natural, tudo foi maravilhoso, e os pais aplaudiam, davam risada e ainda tomavam cerveja e colocavam a garrafa no chão. Vai, vamos dançar na boquinha da garrafa. Hoje a coisa não é diferente, não. Existem modas diferentes, mas o conceito paterno é o mesmo. Isso está tudo ligado à nossa moralização. Então a nossa obrigação, dentro da doutrina espírita, conhecendo o que é ser pai, é lapidar as tendências dos filhos que chegam à nossa experiência. Ou seja, identificar quando ele já é irritado, identificar quando ele é muito agressivo, identificar uma série de coisas que nós podemos neutralizar enquanto ainda é criança. E o que é mais interessante, não dá para modificar o caráter de uma criança se nós também não mudarmos. Dá? Eu fumei mais ou menos até os meus 28 anos, 28 para 30 anos. O interessante, a primeira vez que meu pai me pegou com maço de cigarro, ele teve um lapso de consciência. Ele ia jogar fora, ele ia amassar. Aí ele olhou para mim, não dá, né? Eu vou ter que parar de fumar também. Me devolveu o maço de cigarro. A primeira vez que ele me viu bebendo, ele não pôde falar nada. Por quê? Ele bebia. Se nós somos promíscuos, como que nós vamos poder dizer para os nossos filhos que eles não podem ser assim? Então é muito fácil querer educar os outros. É muito fácil. Não roube, não mate, não se prostitua, não use drogas, tá? Mas para fazer isso nós temos que estar convictos que não faremos também. Tem até a historinha, né? Uma mulher foi procurar o Buda lá no templo, o monge, e falou: olha, meu filho tem um péssimo hábito de comer açúcar constantemente, o que o senhor pode dizer para ele? Ele falou: volta semana que vem. Poxa, né? Que chato, você leva para um top espiritual e fala: volta semana que vem. Na outra semana a mulher volta, apresenta o menino e ele fala assim: para de comer açúcar. Meu, uma semana para você falar para o menino: para de comer açúcar? Há uma semana atrás eu comi açúcar. Não tinha como falar para ele parar de comer açúcar. Então uma coisa muito simples: pare. Mas para dizer pare, a gente também tem que ter ido no mesmo embalo.
Então o livre-arbítrio ele nos faz isso. Ele nos dá a oportunidade de seguir pelo caminho que a gente desejar. Não é proibido as coisas, mas é a nossa consciência como fica. Vocês já ouviram dentro da doutrina espírita falar assim que a natureza não dá salto? Já? Vocês concordam com isso? Não. É assim que funciona? Biologicamente Biologicamente a natureza não dá salto. Evolucionistamente a natureza não dá salto. Não dá. Porém, a partir do momento que a gente toma contato com os conceitos morais do Cristo, que estão inseridos dentro da doutrina espírita, a gente tem a obrigação de combater os nossos instintos. Porque é muito prático, continuar no mesmo processo vicioso das vicissitudes e jogar a culpa, na doutrina espírita, alegando que a natureza não dá salto. Assim, a natureza psicológica não dá salto. Tremenda uma mentira. Porque o espírita que fala isso, ele está induzindo o outro a continuar errando. Está induzindo o outro a continuar errando, e essa cultura ela vai crescendo. Isso não é espiritismo. Não é. Dentro dos conceitos doutrinários, por obrigação, por mais dolorido que seja, a gente tem a obrigação de buscar a melhoria. E ao errar, porque nós erramos bastante, ao errar, não entrar em processo de culpa, não entrar em processo de trauma e continuar trabalhando para que isso aconteça cada vez menos. Então, o que o objetivo visa, Opa! Então, que o objetivo visa a reencarnação é trabalhar com os compromissos que nós fomos assumindo de outras existências. Lei de causa e efeito. Sempre. Uma má atitude lá, ela não gera uma retaliação especificamente. Uma má atitude no passado, em outra existência, não gera uma retaliação na mesma proporção por outra pessoa. É muito cômodo falar que uma pessoa morreu lá na esquina, porque tinha que passar por aquilo. É muito cômodo, é prático. A gente não sabe exatamente a causa das coisas, a gente só sabe que a pessoa tinha que passar por aquela necessidade. Então, agiu no passado, tem uma reação agora no presente. Ela pode ser em maior ou menor intensidade, de acordo com o nosso desenvolvimento moral. Fora isso, nós estamos suscetíveis o tempo todo à lei de causa e efeito. E eu vou voltar de novo para o presente. A gente não precisa falar de vidas passadas. Não. A gente pode analisar da nossa adolescência para cá só. Quantas vezes nós já não nos impusemos, por vontade própria, a lei de causa e efeito? Erramos conscientes, aconteceu algo na frente que nos deu dor de cabeça e nós sabemos o porquê. Essa pergunta ela é muito interessante, porque ele fala especificamente sobre a idiotia, espíritos que nascem com deficiências. Então ele fala que normalmente, na maioria dos casos, ele está ali sobre uma punição. Isso é um fato, não há como negar, porque durante a liberdade do espírito, o seu desenvolvimento durante a noite, ele tem lucidez completa do seu conhecimento, do seu estado. E para que a gente tenha consciência de que nós não estamos isolados no universo. É impossível a gente olhar uma imagem daquela com bilhões e bilhões de estrelas, de planetas, e achar que nós somos uma raça privilegiada. Racionalmente não há cabimento sobre isso, mas não justifica
que saia por aí conversando com ET o tempo todo. Porque perispiritualmente, dentro da doutrina espírita, nós vamos também entender que para cada mundo há uma constituição física e perispiritual em conformidade com o planeta. Então é muito complicado, não digo que é nem que não é, mas é muito complicado de repente a gente sair vendo ET por aí. Além do que, a nossa imaginação ela já é fértil por natureza, né? Todo mundo gosta de ficar sozinho em casa à noite? No escuro? A maioria das vezes você apaga a luz quando está sozinho e você fica assim, olhando no escuro, né? Como se quisesse ver alguma coisa. Se tiver na rua, então, vamos para um sítio? Vamos todo mundo para um sítio agora. Vamos lá, todo mundo vamos para um sítio. Quem sai de dentro da casa para andar no meio do mato à noite? São muitas justificativas, medo de cobra, medo disso, medo daquilo. Mas todos esses animais têm horário para se alimentar. Eles não se alimentam em qualquer horário, nem com qualquer porcaria, não. Não é assim não o negócio. Eles são seletivos na alimentação. Nós não vamos por quê? Por medo. Por medo. Porque a nossa imaginação já começa a ir a 1000 por hora. Então, não dá para ter esse privilégio, essa noção de privilégio. Basicamente, se a gente conseguir trabalhar com apenas alguns desses aspectos, a gente já tem possibilidade de ser um espírita bem sucedido doutrinariamente. Depois sim, depois vai entrar a questão da especialização, onde a gente se encaixa em cada área. Especialização, quando eu falo, ser mais religioso, ser mais científico ou ser mais filosófico, não significa que a gente tem que abandonar tudo. A gente pode dar uma preferência para uma área de estudo, né? Mas sempre trabalhando todos os outros aspectos, porque todos são importantes no nosso desenvolvimento. Não adianta ficar filosofando sobre amor e caridade. Não adianta? É bonito, né, falar sobre amor e caridade, mas tem que ir para a prática. Tem que ir para a prática, tem que exercitar. E para exercitar isso, nós vamos analisar o quê? Como nós somos de verdade. Começar a caridade dentro da nossa concepção de reforma íntima. Tá? Não adianta ser religioso e não aceitar a parte científica, né? Dentro da doutrina espírita. Não adianta ir para um trabalho mediúnico e dizer assim, como o cético fala: por que a reunião mediúnica ninguém faz perguntas, ninguém entra em contato ou tenta entrar em contato com a espiritualidade? Porque não é permitido. O trabalho mediúnico, muitos dos que eu já vi são religiosos. As pessoas entram, cumprem o seu papel de médium, o doutrinador cumpre o seu papel de esclarecimento e vai embora. Mas espera aí, você sabia que aquele espírito estava sofrendo por tal coisa? E aí, o que a gente pode extrair disso? O que a gente pode conversar com o espírito ou com os mentores ou entre o grupo para ver o porquê que determinados espíritos estão sendo trazidos para o grupo? Porque é bonito a gente olhar, ser religioso, cumprir o nosso papel, mas não entender por que, por exemplo, que estão sendo levados tantos espíritos de suicidas para ser atendido. Porque a espiritualidade quer? E o que nós temos que aprender com isso? A gente vai tentar entender por que tantos espíritos que gostam de aprisionar os outros são trazidos para o grupo mediúnico, né? Porque esses espíritos gostam mesmo de ter o seu comando lá do outro lado e saem aprisionando todo mundo. E será que os membros do grupo também não são assim? E não tem que aprender a libertar as pessoas que estão do seu lado? Então não dá para ser religioso, entrar numa atividade e sair como se estivéssemos fazendo um favor apenas para a espiritualidade. Não, nós estamos lá para aprender. A filosofia dentro da doutrina espírita é para isso, para pensar nos acontecimentos da nossa volta. Então, meus amigos, basicamente é isso. Nós temos 3 opções doutrinárias e temos a obrigação de estudar as 3. E além de estudar,
colocá-las em prática no nosso dia a dia. E bom curso para vocês durante o ano. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Anselmo pela conversa, Anselmo. E só queria colocar uma coisinha. Quando a gente fala em espírito, parece que o pessoal lembra daquele criasse povo. Você olha no espelho, você é espírito também. Encarnado, mas é espírito. Né? A gente só pensa naqueles criasse povo. É espírito. Nós somos espíritos encarnados. Né? Eu queria avisar que a visualização infantil começa dia 16, sábado, às 9 horas. Traga os seus